Então, se o IBP é um conjunto de soluções, de processos, pessoas e sistemas, que vai fazer com que os dados cheguem corretos, nas mãos corretas para tomar de decisão. É uma estrutura de processos que façam que isso aconteça ao longo do tempo, né? E para a indústria de mineração, igual o Marcelo bem comentou, uma das indústrias com supply chain, com cadeia integrada, das mais complexas da indústria, que envolve diferentes minas, diferentes corredores de escoamento de produto, diferentes rotas, imprevisto acontece o tempo todo. Então, esse tipo de decisão, ela tem que ser acompanhada de forma rolante ao longo do tempo para que ela consiga ser tomada no momento correto. E aproveitando o Douglas, só pegando um gancho, uma das coisas que a gente acredita nesse modelo é o seguinte: imagina, eu vou trazer para o mundo aqui de tecnologia, que alguém fala assim, olha, eu acho melhor investir neste projeto. O IBP, ele traz a metodologia justamente falando bem assim, o que significa essa tomada dessa decisão? O que eu ganho? O que eu perco? Então é como se você trouxesse para as decisões fatos, dados, para você ser intencional. Muitas vezes as empresas tomam essas decisões porque uma pessoa tem uma experiência maior que a outra, sempre fez daquela forma e acredita que aquela forma é o que vai trazer maior valor. E quando você começa a modelar dessa forma pelo IBP, você começa a dar valor a essa decisão. Essa decisão que o Schuster tomou pode até ser estratégica e ser definida como estratégia, mas olha, vai deixar de arrecadar X de receita, Y de receita. É você ter realmente o controle da sua tomada de decisão. Então, essa que é a ideia. Eu queria até fazer uma conexão até com um pouco do que o Marcelo trouxe na perspectiva de cultura, de pessoas envolvidas nessa readaptação, né, na indústria. E até se eu estou entendendo bem, o IBP, de certa forma, também traz para vocês uma forma de operar diferente, uma forma de olhar diferente para os ativos. Até para que desses ativos, numa operação complexa, geograficamente distribuída, tenha esse melhor domínio das decisões e que, de certa forma, isso vai retroalimentar toda a continuidade do negócio e dos impactos com relação a essas decisões. O quanto que essa correlação implica numa mudança também no dia a dia, na estrutura de operação das pessoas, no comportamento em si, de como a própria indústria ela trabalha nessa perspectiva de mercado? Assim, eu acredito que cada indústria deve ter uma cultura específica, mas, por exemplo, a de mineração que a gente trabalha, ela sempre teve uma cultura muito de volume. Vou fazer tanto de volume. E quando você traz um IBP, você traz uma dimensão um pouco diferente de volume. Não que o volume não seja importante, mas você traz uma dimensão de margem, de receita, você traz outras dimensões para equilibrar nessa decisão. E às vezes, apesar de às vezes ser talvez contra-intuitivo, aumentar o negócio pode destruir valor. Você duplicar a DTI, você pode estar destruindo valor para a DTI dependendo do que você faz. E isso é o IBP, é você tomar essas decisões consciente. Esse é o maior valor dos seus ativos ao longo do tempo ali, né? Que é o que você falou, né? A mina está lá, você vai explorar ela ao longo de X anos, né? Exato. Mas você tem que tomar decisões para maximizar o valor ali. Então, eu que assim, só para fazer um resumo, então, se eu entendi bem até agora, esse problema sempre existiu, né? Ou seja, você tem esse tanto de mina, esse tanto de ferrovia, esse tanto de porto e tem que tomar essas decisões. O IBP vem a ser um método que você instancia um processo, que você instancia especificamente no contexto da Vale e cria uma nova cultura de tomada de decisão que vai ajudar a maximizar o valor ali. Então, assim, eu entendo que esse programa seu foi tanto de botar um novo processo para funcionar e apoiá-lo, suportá-lo por tecnologia, né? Exatamente. Quais são exemplos bons que vocês podem falar? O que tinha antes, sabe assim? Primeiro, assim, como que começa um negócio desse, né? Porque é um assunto sempre de interesse no agilistas, é como implementar as coisas de uma forma evolutiva, né? Porque como é que você implementa isso na Vale, né? Assim, é numa mina, é num corredor, é num lugar específico? Você selecionou um problema antes para atacar, entende? Como é que você decompôs esse problemão? Primeiro, assim, é muito importante a gente ter a noção que um programa dessa magnitude, ela tem, eu brinco e falo, tem um monte de pais, um monte de mães, né? Tem várias pessoas e você precisa ter stakeholders capazes de te apoiar nas mudanças. E também stakeholders que sejam responsáveis, por exemplo, pela mudança do processo. Nós, na tecnologia aqui, falando como tecnologia, nós não somos os responsáveis por mudar o processo. A gente pode fazer perguntas sobre o processo, mas você precisa de um stakeholder forte do negócio. Sim. Que seja capaz de se comunicar com diversas áreas. Nessa descrição que eu fiz, eu não citei, mas normalmente quem faz o portfólio é o marketing. Quem fica pensando em demanda é o departamento de vendas. Quem faz a parte da revisão do supply é o departamento de planejamento.
E existem as outras áreas, né, de custo financeiro, etc., que vão participar dessa tomada de decisão. Nós optamos lá por a gente primeiro fazer o planejamento que nós chamamos de global, que foi esse nível de 24 meses, esse nível mais tático. E a partir dele nós começamos a fazer os demais, que foram os planejamentos de corredor.